senhor presidente, demais deputados, telespectadores da TV Alerj. Eu subi à tribuna hoje porque tomei conhecimento, senhor presidente, na data de hoje, de um ofício numerado 45/2018 do Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal do Ministério da Fazenda. É esse ofício aqui. Ele foi endereçado ao governador Luiz Fernando de Souza Pezão, no dia de 27 de agosto de 2018. Esse ofício, senhor presidente, tem como assunto a violação do artigo 8º da Lei Complementar 159 de 2017, pela Lei Estadual número 7946 de 2018. Quais são essas duas leis? A primeira lei que eu mencionei é a Lei de Regime de Recuperação Fiscal. E a segunda lei é a lei que a gente chamou aqui de Lei do PCCS, né, que foi aprovada aqui dentro dessa casa. Então, o ofício diz que a lei que nós colocamos, esse conselho, como um conselho que deve ser consultado em relação ao PCCS, ao gasto, vamos dizer assim, que o governador terá na implementação do PCCS, esse conselho deve ser consultado. Nessa esteira, senhor presidente, o referido ofício comunica ao governador que o Conselho de Supervisão não vai se pronunciar sobre o inciso 1º do artigo 18 da lei do PCCS. O artigo 18 diz o seguinte: a presente lei entra em vigor na data da sua publicação. Inciso 1º, quanto aos dispositivos da presente lei que implicam majoração remuneratória, ficam com sua vigência condicionada à aprovação do Conselho de Supervisão de Regime de Recuperação Fiscal. Então, ele está dizendo ao governador que ele não quer nem vai se pronunciar sobre o PCCS. Alega, inclusive, que a lei estadual, né, que nós colocamos essa questão, atribui competência a um colegiado de se pronunciar sobre a possibilidade de execução e reestruturação da carreira de saúde do Estado. Então, é isso que eles falam e diz mais. No nosso entendimento, senhor presidente, não é bem assim. A própria Lei Complementar 159, no artigo 7º, aborda as competências do Conselho de Supervisão. São atribuições do Conselho recomendar ao Estado a suspensão cautelar da execução de contrato ou de obrigação do Estado quando estiverem de conformidade com o plano de recuperação. E o 9º, notificar as autoridades competentes nas hipóteses de indícios de irregularidades, violação de direito ou prejuízo aos interesses das partes afetadas pelo plano de recuperação fiscal. Ou seja, senhor presidente, a Lei 159 atribui ao Conselho essas prerrogativas. Nós aprovamos na casa a lei do PCCS e colocamos o inciso na lei para que esse conselho fosse consultado, e o conselho hoje simplesmente alega que não é responsabilidade dele. No entanto, nesta carta entregue ao governador, o conselho fala mais, senhor presidente. O conselho defende que o Estado, o governo federal,
não deve considerar essa legislação do PCCS, esse inciso que remete a eles. E por quê? Porque diz que ao ter competência para referendar esta lei do PCCS, está em jogo o regime de recuperação fiscal do Rio de Janeiro. Senhor presidente, quando interessa ao Conselho, ele se considera competente para autorizar despesas do governador Pezão. Eu vou citar aqui alguns exemplos. O Conselho se manifestou quando falou na redução do ICMS do óleo diesel. Então, o Conselho de Recuperação Fiscal diz lá que o governo Pezão pode diminuir ICMS para o óleo diesel. Aí não vai afetar as finanças do Estado. Ele diz também que na contratação de operações de crédito, também ele se manifesta. Ele diz que o governo pode contratar. Para aprovação de leis do refis de multas e juros de ICMS para empresas devedoras de impostos, como o PLC em pauta na data de hoje, que foi votado, o regime de recuperação fiscal, o Conselho, né, ele se manifesta. Então, senhor presidente, tem mais exemplos. Para o aumento em curso de despesas obrigatórias, com reajuste de subsídios, de desembargadores, de procuradores, que o ilegítimo governo Temer combinou com os ministros do Supremo e que gerará um efeito cascata da ordem de bilhões nas contas públicas, aumentando o salário de desembargadores e de procuradores, entre outros. Aí o Conselho nem se manifesta. O Conselho não fala nada. No entanto, para aqueles menores, para os profissionais da área da saúde, para os servidores da saúde do Estado do Rio de Janeiro, que ganham uma miséria, que não tem reajuste salarial há anos, que não teve o plano de cargos, carreiras e salários implementados nos seus salários, inclusive o PCCS é pré-requisito para a Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro receber financiamento do Fundo de Saúde, do Fundo Nacional de Saúde. Então, aí, esse Conselho se pronuncia alegando o seguinte: não pode ser ele a referendar a obrigatoriedade do governador seguir a legislação. Inclusive, senhor presidente, mais uma vez, esse regime de recuperação fiscal do Pezão, do Temer e seus ministros, vai quebrar só do lado dos mais pobres. Então, foi isso que eu falei. O regime de recuperação não vai quebrar, senhor presidente. O Conselho de Recuperação Fiscal, ele é um regime que nós temos que entender que ele existe, mas nós temos que entender também que o Rio de Janeiro precisa sobreviver. Os profissionais da área da saúde precisam sobreviver. Portanto, eu acho que isso merece uma reflexão da casa, quando é alegado, quando a alegação que existe é que essa legislação, ela fere competências, ela não poderia esse artigo,
e que o Rio de Janeiro, essa Casa Legislativa, não tem competência para legislar sobre isso. Merece, senhor presidente, uma firme resposta dessa casa. Nós colocamos uma emenda num PL que falava sobre isso, para fazer o debate dentro da casa. O governador retirou esse PL da casa, o PL 333 de 2015 dos bombeiros. Então nós precisamos, senhor presidente, garantir que essa Casa Legislativa, que tem as suas prerrogativas, que aprovou uma legislação, que o governo Temer não reconheceu essa legislação e que nós precisamos debater. Porque o processo legislativo, ele significa aprovar na casa, vai a sanção do governador, se o governador vetar, retorna para essa casa, e se essa casa assim entender, essa casa derruba o veto do governador. E foi o que aconteceu. Então, a lei do PCCS, ela é legítima, a lei 7496 de 2018 é legítima, tem prerrogativas, e nós temos que garantir que o governador se posicione, que essa casa se posicione a respeito do PCCS da saúde. Não vamos seguir, esse ofício, até porque esse ofício não nos diz absolutamente nada. Nós precisamos que o governador respeite a Casa Legislativa, que o governador respeite os funcionários da área da saúde e implemente o plano de cargos, carreiras e salários. Haja vista que hoje derrubamos mais uma imposição do regime de recuperação fiscal, que era a venda da SEDAI, e o Rio de Janeiro não vai quebrar, o Rio de Janeiro vai se manter firme, porque nós precisamos que o Rio de Janeiro fique altivo, fique um estado forte, para que a gente consiga realmente voltar a ser feliz. Muito obrigado, senhor presidente.